Graça e paz a todos. Estamos aqui reunidos para estar passando mais uma lição, lição de número 5, a qual o tema se diz como Enfrentando Gigantes, Conquistando Vitórias. Amém? Estamos com o diácono irmão Rogério, a nossa irmã Adélia, e juntos vamos aprender e falar da palavra do Senhor Jesus. Amém? Vamos estar orando em nome de Jesus? Você que está aí com a sua revista, está na sua casa, está nos assistindo, vamos fazer oração em nome de Jesus. Pai, rendemos graça a Ti, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui. Deus, abre nossas mentes, nossos corações, quebre todas as barreiras. As pessoas que estão nos assistindo agora, venham entender Tua palavra. Deus, nós não estamos aqui, Senhor, o sabedor de tudo, mas nós vamos, Senhor, em nome de Jesus, passar, Senhor, em nome de Jesus, tudo que Tu colocou nos nossos corações. Que o Espírito Santo do Senhor entre em cada lar, entre em cada um que está assistindo, que venha mudar a sua história, derramar bênçãos, curar, libertar em nome de Jesus, porque a Tua palavra falada, Senhor, onde quer que ela entra, ela faz, Senhor, em nome de Jesus. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, irmãos. Vamos ler o texto áureo e a verdade aplicada. Gostaria que a Adélia, por gentileza, lesse, por favor. Texto áureo. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Se encontra em 1 Samuel 17, 24. A verdade aplicada. Permanecer em Cristo é a certeza da vitória nas lutas de cada dia. Glória a Deus. Leia esse texto aí, irmão, que 1 Samuel 17, 24, ele em todo que vocês vão ser bem alimentados, é um livro muito abençoado, amém? Diácono irmão Rogério, por favor, leia o objetivo da lição. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. O objetivo da lição é ensinar que Deus sempre socorre na hora da crise. Explicar que os nossos inimigos não são maiores que Deus. Mostrar que precisamos ter atitude diante do inimigo. Glória a Deus. Como texto de referência, irmãos, a Deli vai ler para nós agora texto de referência, que fica em 1 Samuel 17. Vamos ler aí 4 versículos, que é referente ao texto da nossa lição. Adélia. E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão do leão e do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor, o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Pelo que ocorreu Davi, e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou-a da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o Senhor era que o seu campeão era morto, e fugiram. Glória a Deus. Irmão, na próxima página aí, na página 32, vamos começar aí a parte da introdução, né? Que diz assim, ó, a análise desenvolvida focará a vitória de Davi sobre o gigante Golias. Caminharemos nesse sentido, apontando que Deus espera de nós atitudes movidas por fé, para nos enviar o livramento e o seu nome ser glorificado. Na parte A, pedir para a Adélia novamente ler, e em sequência a gente já vai comentar sobre a parte A e o tópico 1.1, amém? Lê para nós, por favor, Adélia. Crises que surgem como gigantes. Por inúmeras vezes as crises se levantam contra nós, como verdadeiros gigantes. Passamos recentemente por uma pandemia que levou muitos ao desespero e à depressão. Não faltam exemplos de pessoas que, diante do medo, acabaram até mesmo se esquecendo de Deus. No entanto, diante do gigante, Davi optou por confiar em Deus, e o que devemos ter em mente é que Deus usa esses gigantes para lapidar o caráter dos seus servos.
Amém. E o 1.1 diz: conheça o Deus que você serve. Isso devia ser uma pergunta, né? Você conhece o Deus que você serve? Nesse ponto que a Adele leu, de início, diz sobre a depressão, né? Durante essa pandemia, muitas pessoas entraram em depressão por perder seus bens, perder os seus benefícios, né? Desemprego, partidas de pessoas também, né? Perdas de pessoas. Isso veio como se fosse uma onda, né? Sobre as nossas vidas. Então, ninguém estava preparado para suportar essa pandemia. Ninguém estava preparado para suportar toda essa tempestade que veio de uma vez só, né? E isso mostra que muitas pessoas se apegaram, né, às coisas materiais, muitas pessoas se apegaram às coisas que se estruturavam pela sua vida financeira. E quando vê essa onda sobre si, a pessoa que não tem estrutura em Deus e não conhece o Deus que serve, ela dá lugar para a parte da depressão, dá lugar para a parte de entrar em desespero, né? E as pessoas de vez buscar a presença do Senhor, porque depois dessa pandemia começou a liberar algumas coisas. Você vai em São Paulo hoje, você vê aquele movimento, um monte de gente se ir ali um do lado do outro. E nas igrejas, quando está aberto para os cultos, você vê pouquíssimas pessoas, né? Então, aqui, quando o autor diz aqui que Davi ele optou para confiar em Deus, optou, né, porque ele conhecia o Deus que ele servia. O conhecer não é só você ouvir quem é Deus. O conhecer é você sentir a presença dele na sua vida e você saber que ele é existente em nossas vidas, né? No primeiro aqui, o Diácono já tem alguma observação? Ou senão a gente vai já para o 1.1. Eu marquei esse primeiro tópico, que é muito interessante. Eu achei interessante a colocação do autor nessa passagem, que ele diz quase ali no finalzinho que Deus usa esse gigante para lapidar o caráter do seu servo. Nós vemos que o exército de Israel, os homens ali, bem no início dessa lição, eles ficaram amedrontados com esse exército dos filisteus, mas com um único homem que ali estava. E eles se atemorizaram tanto que eles ficaram presos, eles se aprisionaram num único local com tamanho medo daquele homem. E nós observamos isso hoje com essa pandemia. Tem gente que está com medo e ficaram aprisionados no medo, mas ainda assim estão deixando os seus lares para executar outras tarefas, executar outras coisas, mas em si com medo porque corre o risco, ou acha que o risco é iminente, é em qualquer lugar, é a todo instante, e não é bem assim. E o medo fez com que Davi falasse assim: quem é esse incircunciso para afrontar o exército de Israel? A confiança de Davi, ele não estava na espada, não estava na lança, porque nós observamos que Saul, quando o Davi chega, tenta vestir ele com a armadura, dá a espada para ele, mas aquilo ficou folgado em Davi, e ele dispensou aquilo. Então, a confiança de Davi não estava na espada, a confiança de Davi não estava no escudo e nem na sua armadura, mas a confiança de Davi estava lançada inteiramente em Deus. Por isso é que ele foi com total confiança dizendo: quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Se você observar a lição, tem um prêmio oferecido, tem um casamento e tem a isenção de impostos. Mas em nenhum momento Davi olhou para essas riquezas, porque a confiança dele não estava firmado em riquezas e nem em armadura ou arma, mas no Deus vivo, que foi o que deu a vitória para Davi naquele momento. Glória a Deus.
Irmãos, esse complemento aqui de conhecer o seu Deus, Davi, ele vai para a guerra, para enfrentar Golias, e a sua armadura, ou seja, a sua arma que ele tinha é só um cajado, né, uma forja e 5 pedras lisas. Então, assim, para você lutar numa guerra, essas ferramentas para um guerreiro não era significante aquele que ia enfrentar ele. Então, aqui prova que Davi sabia o que estava fazendo, toda a estratégia, ele sabia o que estava fazendo, a confiança que ele tinha, na habilidade que ele tinha e a confiança em Deus. Porque para você ir para a guerra, o que você tem que ter é confiança em Deus, as ferramentas é Ele que te dá. E às vezes você acha que as suas ferramentas não é suficiente para enfrentar uma guerra, é sim. Porque Deus ele te capacita. Com as mínimas coisas que você tem, Ele te torna você um rei e um vencedor, amém? A Derek quer falar alguma coisa? Não? Glória a Deus. Vamos partir para aqui para o ponto do 1.2, que diz assim, Davi sabia quem era o seu Deus, que entra aí mais ou menos aí já no mesmo percurso, né? Nós estamos falando do primeiro tópico. Aqui diz assim que Davi conhecia de perto a fidelidade do Senhor, né? As experiências que Davi teve, quando ali tinha o papel de pastor de ovelhas, se passou por muitos problemas ali de enfrentar feras, né? Leão e urso, e Davi ganhou confiança naquilo, porque um ser humano para derrotar, né? Hoje utilizam armas de fogo e tudo, né? Mas ele naquela época não tinha. E Davi, por si só, por ser em estatura baixa, um menino, ele teve a ousadia e a confiança de derrotar, né, um leão e um urso. Então aquilo deu mais força para ele, confiança em Deus, porque ele sabia que ele mesmo, as forças dele, não conseguiria. Mas o Deus que ele serve, que nós servimos, deu esse poder para ele, né? Esteve junto com ele ali para enfrentar esses gigantes. E se você for ver na Bíblia, muitos homens da Bíblia que tiveram suas histórias de glórias e vitórias, que eu sempre falo, vitória, para você ter vitória, você tem que lutar por alguma coisa. Então você não ganha nenhuma vitória sem luta, né? Então você tem que lutar por alguma coisa para você ser vitorioso em cima dela. E se a gente for ver na passagem do livro da Bíblia, Moisés, Elias, José, Josué, todos eles passaram por momentos difíceis na vida deles, mas se você for ler cada um deles, você vê que todas as partes difíceis que eles tiveram, por mais que sejam dolorosas e complicadas, eles sabiam quem era Deus, né? Você colocar um cajado ali naquele mar e o mar se abrir, é obediência e ousadia e saber quem era Deus para fazer aquilo. Porque se não tivesse aquela sabedoria, não ia acontecer nada, não tivesse obediência no Senhor, não ia acontecer nada. Então, assim, esse tópico que Davi sabia que era Deus, é muito importante você se perguntar para si mesmo se você sabe quem é Deus. Se você conhece o seu Deus, como o top 1 falou aqui. Então, se pergunte para si mesmo e vê se você consegue responder. Porque a resposta para isso está aqui, ó, na Bíblia Sagrada do Senhor, né? Que não só por escritura, mas o Senhor revela para você cada dia mais. Amém? O Diácono Rogério quer comentar algum ponto desse daí, do 1.2? O 1.2 me chamou a atenção que o autor novamente vai mencionar aqui, que se encontra ali em 1 Samuel 34 e 35, que junto com todos os outros, Davi é mencionado como um exemplo de homem, que possuía uma fé inabalável, e é aqui um ponto-chave. E aqui nós vemos que a fé é algo que tem que nos mover, e a fé é algo que nós temos que produzir dia após dia. Porque nas circunstâncias, nas adversidades da vida, se a nossa fé, a gente deixar de produzir a nossa fé, certamente nós iremos fazer como muitos e muitos que estão amedrontados, aprisionados, com depressão, não vê mais expectativa devido às circunstâncias que estamos vivendo. E o autor foi muito sábio em colocar a parte que Davi manteve uma fé inabalável. Que não foi o povo, foi o que mencionou ali Davi como um homem que tinha fé inabalável.
Ele não precisou falar da fé dele. Mas o povo mencionou que Davi tinha uma fé inabalável. Por isso, não deixe a sua fé enfraquecer. E se você, por acaso, achar que a sua fé está fraca ou está desfalecendo, não deixe de se comunicar com o irmão, procurar alguém que está acima para te ajudar. Porque o papel da igreja é este. É ajuda. É ajuda que todos precisam, não só um. Então, procure ajuda, se por acaso a sua fé estiver já desfalecendo. Glória a Deus. 1.3, pedi para a Adélia só ler o título e a primeira parte aí, Adélia, até o versículo onde mostra aqui o livro 1 Samuel 17:39, por favor. Deus não decepciona os que nele confiam. Saul, como um exímio soldado, acostumado com as batalhas, tentava vestir a Davi com sua armadura e seu capacete de bronze, a fim de lhe proteger, porém não obteve sucesso. Glória a Deus. O diácono Rogério já tinha falado no começo, e esse aqui é uma coisa bem importante, mano, nesse top. Davi, quando ele se apresenta como um guerreiro, né, que está disposto a enfrentar, Saul, ele sabia que Davi precisava se revestir, né, da armadura. Então, Saul colocou assim todas as ferramentas, né, todas as armaduras que eram necessárias, e além de ser muito pesada, né, por ter estatura não de um guerreiro, ele sentia assim desconforto em levantar os braços ou até mesmo andar. Então Davi ele fala, olha, não consigo isso aqui, eu tenho as minhas próprias ferramentas. E o que a gente vê nesse ponto aqui da passagem? Tem muitas pessoas que tentam colocar coisas em vocês. Tem muitas pessoas que querem colocar, revestir você com a sabedoria dele e de uma forma que não encaixe em você, colocando ferramentas em você que você mesmo nem sabe as ferramentas que vocês têm ainda. Às vezes a própria ferramenta que você tem para os olhos do humano, que eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei subir no púlpito para falar. Às vezes você sabendo subir e falar de um versículo e falar do seu pensamento, do que você entendeu, é muito mais valioso para o Senhor que vem tocar no seu coração para você falar, do que você falar alguém que está te ensinando alguma coisa, tipo, você tem que falar assim, você tem que ler, isso aqui significa isso. Às vezes as suas ferramentas são mais verdadeiras e mais as pessoas possam mais entender o que você fala e vir mudar a vida da pessoa pela sua simplicidade do jeito que você fala. O conhecimento é ideal, isso aí a gente não pode descartar. Mas às vezes você tenta ser como uma outra pessoa, sendo que o seu conhecimento que você tem, você pode ser além do que aquela pessoa já está ensinando, né? Nós aprendemos aqui com nossos pastores de ensino muitas coisas boas, né? Só que nós não conseguimos transmitir para outra pessoa tudo que ela falou ali, palavra por palavra, frase por frases. Você vai resumir o que você entendeu e vai passar aquilo um ensinamento para outra pessoa, né? E às vezes você tentando fazer o que você sabe, você vai voar, você vai se surpreender o que Deus quer usar na sua vida. Então, tem muitas pessoas tentando investir em outras pessoas com armaduras que não são de acordo com o físico dela, né? De acordo com o tamanho que Deus tem chamado para a vida dela. Então, assim, se atente a isso, peça discernimento para o Senhor, use as suas ferramentas, conheça as suas ferramentas, não tenha medo e vai para cima, porque eu tenho certeza que se você foi chamado, né, para a obra do Senhor, Ele vai te capacitar com suas ferramentas. Amém? Esse tópico nós dizemos aí, diz assim, né? Nós ensinamos, né? Que aquele que tem a confiança no Senhor enfrenta os gigantes e os vence, pelo uso exclusivo da fé. Está aí uma ferramenta que todos nós temos, né? Fé, em nome de Jesus. O tópico 2 diz assim, vencendo o medo paralisante, né? Diz aqui o tópico 1, pedir para nossa amiga irmã Adélia ler a parte A aí, por favor. Há fases em nossas vidas que parece que o medo desabou sobre as nossas cabeças.
Com a chegada desta pandemia, surgiram outros problemas como depressão, crises de ansiedade, dores de cabeça, problemas emocionais, crises financeiras, entre outros. Nunca a indústria farmacêutica ganhou tanto dinheiro como neste período. Tomemos como referência os soldados de Israel diante de Golias. A crise havia chegado, e o que eles fizeram? Assim como muitos estão fazendo hoje. Eles tentavam fugir da realidade e foram paralisados pelo medo. Glória a Deus. O 2.1 diz assim: o medo destrói sonhos. E a pergunta que veio quando eu li isso aqui é: quantos sonhos hoje estão sendo destruídos? Os sonhos de Deus jamais vai ser destruído na tua vida. Que se Deus ele tem um sonho, ele vai cumprir. Basta nós colocar no caminho dele, né, e seguir firmemente, que ele vai fazer você viver esses sonhos. Mas olhando aqui esse tópico aqui, onde Davi, ele não se atentou às críticas, não se curvou diante a humilhação que ele passou durante a descrença nele que as pessoas tinham. Porque é uma coisa que nós temos que colocar na nossa cabeça, irmãos. Quando você sabe que você é filho de Deus, né, o seu próximo, ainda que ele fale quem você é, e venha te colocar para baixo, você tem que entender que quem investiu em você não foi o seu próximo. Quem investiu em você e morreu na cruz por você foi Jesus. Porque ele sabia e sabe o tamanho do valor que você tem. Então, às vezes, você tem um sonho dentro do coração, dentro de qualquer outro projeto, até eu ministrei sobre isso uma vez, e as pessoas vêm falar para você que não vai por aí, não é isso, acho que você não deveria fazer isso. Ah, não, mas esse seu pensamento está errado, porque muitas coisas já deram errado. Assim, não é que a vida do teu próximo que fez algum investimento, alguma coisa, porque tem muitas, né, aqui coloca muitas coisas de sonhos, né, sonhos tanto espirituais quanto sonhos que nós temos dia a dia para ter uma vida mais próspera. E se você tem um sonho, acredite nele. Não deixe que ninguém fale para você que o seu sonho não vai acontecer porque já deram errado. Porque o sonho que as pessoas têm, às vezes não é o sonho de Deus. E às vezes que o sonho que você quer, Deus quer te colocar nesse sonho que você tanto almeja e te mostrar o quanto ele é na tua vida, que você vai chegar nesse sonho que vai ser realizado e Deus vai te dar coisas melhores do que você sonhou. Por que eu falo isso com convicção, irmãos? Eu sonhava com uma coisa, né, de muitos sonhos meus. E nesses sonhos que foram concretizados, foi melhor do que eu imaginava. E muitas pessoas falavam que não ia conseguir. Na minha empresa mesmo que eu trabalhava, muitas pessoas falavam que nunca ia chegar a um cargo de gerente. Eu sofri muito. Mas qual que foi a conclusão disso? Eu conquistei. E quando eu conquistei isso, eu disse, Deus, ele realizou mais ainda do que eu imaginava. Então assim, ninguém vai te limitar. Seja confiante no Senhor, porque Ele vai te honrar cada dia mais. Amém? Rogério, quiser complementar? Não tem nem mais palavra para colocar nesse tópico, porque o autor foi muito sábio. Glória a Deus. Bem explicado. Então assim, e Deus quer desenterrar esses sonhos que foram enterrados. Amém, irmãos? Então, em nome de Jesus, você está ouvindo essa palavra, Deus vai desenterrar seus sonhos que foi enterrado pelo inimigo, Deus vai te libertar disso, e você vai viver esse sonho, vai subir aqui nesse púlpito para dizer o tamanho testemunho que Deus fez na sua vida em nome de Jesus, amém? A Adélia quer comentar alguma coisa? Amém? Vamos lá para o 2.2, irmão. O diabo tentará te intimidar diante a crise. Bom, Rogério, já quiser aproveitar e já falar, e eu complemento. Amém. Várias são as interrogações a serem feitas, não acha? Pergunta que o autor coloca nesse título. E com certeza muita gente se pergunta o que eu vou fazer ou o que vai acontecer. Por isso o tema da lição é forte, irmãos. Enfrentando os gigantes, conquistando vitórias. Pessoas que certamente pararam de lutar, pararam de acreditar, desistiram daquilo que ela até mesmo já tenha começado.
eu estava passando um período ali no meu trabalho onde um rapaz, ele disse que estava começando um projeto e, em meio a essa situação, ele resolveu desistir. Mas ele deixou uma coisa clara, que ele resolveu desistir. E eu perguntei para ele, mas acabou o recurso? Ele falou, não acabou o recurso. Ele simplesmente parou. Ele simplesmente desistiu. E nós vemos nessa lição que o exército estava reunido, mas, porém, eles estavam amedrontados e deixaram a guerra, deixaram o posto, eles fugiram. Nem sequer vigiar, eles estavam mais vigiando. Davi, ele foi introduzido nessa história através de um convite. O pai dele mandou ele levar algo. E um dos seus irmãos ainda tira como um sarro dele, dizendo o que ele estava fazendo ali. E pergunta para ele, com quem você deixou as ovelhas que Davi pastoreava? Então, não pare os seus projetos. Tenha plena convicção de que o Senhor está com você e o Senhor, ele vai te dar capacidade, ele vai te dar estratégia, ele vai te dar saída para concluir o que você começou. Basta somente você acreditar e deixar que o Senhor trabalhe nele. E não se deparar diante da situação e abandonar de vez. Busca o Senhor. Coloque as suas expectativas no Senhor, porque eu tenho certeza que Deus, ele vai fazer com que aquilo que você começou se conclua, para a honra e a glória dele. Glória a Deus. Para finalizar, irmãos, esse tópico diz assim, não perca a sua fé, né? E aqui, a história de Davi, ele, até hoje, é celebrada, por quê? Davi, por mais que ele teve os seus erros da sua vida, ele nunca perdeu a fé no Senhor, sempre teve confiança no Senhor, né? Nunca deixou de acreditar no Senhor, de crer no Senhor, de exercer os mandamentos do Senhor Jesus. Então, assim, Davi, ele se agarrava muito em Deus, né? Nas promessas deles. Então, tudo que Davi executava, ele tinha plena confiança. Mesmo se Davi errava, ele sabia que, mesmo errado, ele preferia ser julgado por Deus do que pelo mundo. Porque ele sabia que Deus tem misericórdia e o mundo não. Então, assim, nunca perca a sua fé. Amém? Glória a Deus. Vamos para o 2.3, que diz assim, nas batalhas não perca o foco. Aí, só o primeiro ponto eu vou ler aqui, diz assim, ó, em momentos de crise e agitação, precisamos ser cautelosos com as conversas, informações e sugestões. Mais para baixo nesse tópico aqui, irmãos, o Diácono Rogério acabou de falar aqui agora, que Davi, ele teve ali, vou dizer, um pedacinho de um fio do alã ali, quando você puxa uma lã, ela vai por um fiozinho só, se você embolar, ela vira uma bola, né? E nesse fio, o que foi? O seu pai, ele pediu para que fosse entregar ali alimento para os seus irmãos, não é isso? E Davi teve uma oportunidade, ou seja, cada coisa que acontece na sua vida, você tem que se preparar, porque às vezes é uma estratégia do Senhor na sua vida. Às vezes você não entende o que está passando, mas Deus está colocando estratégia para você, colocando você em situações para Ele te mostrar quem é Deus na sua vida e te erguer cada dia mais. Então Davi, ele sai ali para entregar aquilo para os seus irmãos, ele escuta ali aquele monte de conversas ali e o irmão dele se irrita, né? O irmão dele, mais velho, Eliabe, se não me engano, ele se irrita com a postura de Davi, porque Davi, o pequenino, foi começar a falar ali, né? Cadê os homens aqui? Cadê os guerreiros? Ninguém vai enfrentar esse cara, ninguém vai até lá para derrotar ele. Então Davi, ele começa a falar, as pessoas começam, peraí, tá tendo alguma fé aí no meio de nós, porque tinha muitos homens ali, muitos guerreiros. Só que os guerreiros estavam olhando só o quê? O tamanho do gigante, a força do gigante, só isso. Estavam esquecendo quem que estava no meio deles lá, que era Deus. Só que Davi, ele via totalmente diferente. Ele sabia o tamanho de Deus, por isso que ele falou, peraí, tem que alguém ir lá. Quem é esse cara para falar assim de nós? Quem é esse cara para nos afrontar dessa forma?
Então Davi, ele sabia o tamanho do poder que Jesus, que era Deus na vida dele. Então as pessoas começaram a falar de Davi, começaram a tentar humilhar, a falar que ele não era ninguém, só que Davi, ele se guardou disso. E hoje, infelizmente, né, tem muitas pessoas que estão dentro da casa do Senhor, Adélia, que vem aqui quase todos os dias para a casa do Senhor, está aqui toda vez, aí recebe uma oportunidade, vai cantar um louvor ou fala de alguma palavra, e uma pessoa comenta, nossa, ele cantou todo desafinado, nossa, ele falou um negócio da Bíblia lá que não tinha nada a ver. E aquelas simples palavras que falaram contra ele, mata totalmente o ser humano, mata a fé dele, mata os caminhos dele que ele tinha traçado para seguir. Então assim, todas as pessoas que se levantar, de novo aqui essa eleição, ela frisa isso, não ouçam as coisas que vêm afrontar a tua vida de pessoas, do seu próximo. Ouça o que Deus tem para falar para você, porque o que Deus tem para você é o melhor, amém? Que possamos entender que muitas vezes o nosso sofrimento e enfraquecimento é por causa das pessoas invejosas que estão ao nosso lado, nos desencorajando a desistirmos dos nossos sonhos. Bem mencionado isso aqui. O irmão de Davi foi quem o afrontou. O irmão de Davi foi quem falou, quem é este? Rebaixando Davi, porque era um menino, porque era pequeno. Mas deixa eu te falar uma coisa, se sinta mesmo pequeno na presença de Deus, porque é Ele que pode te levantar. E assim era Davi, pequeno, mas com ousadia tamanha de dizer, quem é este incircunciso? Quem é este que vem afrontar o exército de Deus? Cuide, como Davi, aquele cuida das coisas que é do Senhor, e o Senhor cuida dele. Você pode fazer isso? Cuide das coisas que é do Senhor, e o Senhor cuida de você. Glória a Deus. Que diz assim, né? Existem pessoas que querem enfraquecer o nosso relacionamento com Deus. Então, se você está bem com o Senhor Jesus, é você como um vagalume, né? Aquela luzinha ali que, às vezes, pessoas que vivem na escuridão vêm incomodar eles. E, às vezes, quer te deixar do mesmo jeito que ela está, na escuridão. Mas lembre-se que você é luz no Senhor. Então, onde quer que você esteja, você tem que brilhar e brilhar e brilhar muito. Amém? Vamos lá para o tópico 3, Vencendo Gigantes. Gostaria que a nossa irmã Adele lesse, por favor. Vencendo gigantes. Perdemos muitas vezes a batalha por focarmos em nossos olhares sobre as circunstâncias, para os gigantes das doenças, as pandemias, a saúde, o desemprego, a solidão, o abandono e etc. É nessa hora que nos sentimos sem forças para lutarmos. Contudo, se na hora da crise tivermos pessoas corajosas ao nosso lado, estes nos motivarão a não desistirmos. O exército de Israel estava acovardado diante do gigante. No entanto, ao ver a cabeça do gigante na mão do jovem Davi, acreditou que a vitória era possível. Glória a Deus. 3.1 diz assim também, Davi tinha consciência da realidade. Irmãos, tem 2 tópicos que eu quero dizer para vocês. Na nossa vida de hoje, tem os gigantes que se levantam contra a gente, né, para tentar nos impedir, nos afrontar, o inimigo. E existe gigante que nós colocamos em nossas vidas. Existe gigantes que se levantam para te destruir, te afrontar, te humilhar, né, tirar a sua própria vida. E existem gigantes que nós colocamos. Como assim? Tem muitas coisas que estão acontecendo que colocamos desculpas ou colocamos esse problema na nossa frente como impedindo de nós prosseguirmos alguma coisa. E esse gigante, de vez nós, né, na vida espiritual, derrotar ele, dizer para ele que o Deus que você serve é maior que tudo, nós se enfraquecemos com esse gigante, nós colocamos impedimentos. Não dá porque isso se levantou, não dá porque aquilo se levantou, eu não vou conseguir por causa agora está difícil, a minha vida não está muito difícil, eu não sei o que fazer mais. Aí você vai alimentando um gigante na sua vida, vai alimentando. Sendo que quando você é salvo pelo Senhor, Ele te dá autoridade,
né? Ele te dá... Ele quer que você tenha atitude, porque você tendo atitude, você vai ver o que Deus... Qual o objetivo de você aceitar Jesus Cristo? Não é só evangelizar, não é só você falar do amor dele. Tem outros objetivos que é você em si mesmo ter a certeza da tua salvação. Porque dói você perguntar para a pessoa, você ter certeza que você é salvo? Olha, eu acho que sim. Olha, eu acho que, se Deus voltar hoje, eu acho que não, mas eu tenho certeza que eu vou seguir para ter a salvação. Gente, vocês têm que ter certeza da salvação. Não tenha dúvida da tua salvação. E se você tem dúvida, procure se acertar. Procure ter essa certeza que se Jesus vir hoje, você vai subir para a glória. Pare de colocar impedimentos nas suas vidas, pare de colocar obstáculos na sua vida. Existe obstáculo na sua vida? Vai existir sim, mas você está acrescentando mais obstáculos. Existe um muro na sua frente, né? E você coloca mais filas ainda, mais impedimentos ainda. Repreenda isso em nome de Jesus. Pare de colocar com as dificuldades. Lembre sempre assim, ó, surgiu uma dificuldade, você vai dobrar seus joelhos e vai falar assim, eu vou vencer. Essa dificuldade surgiu para me vencer. É isso que Deus quer, que você tenha confiança em Deus. Fé é isso. Surgiu o problema e você não se prostrar diante do problema e falar assim, não, eu vou me levantar, vou pegar minhas ferramentas, minhas armaduras e vou para cima desse problema e derrotar ele. É isso que Deus quer te mostrar isso. Não só que você saiba, mas que você venha viver isso. Você derrotando cada gigante. Não levante os gigantes que já estão no teu caminho, mas destruam eles quando se levantarem a partir de você. Amém? Já aproveitando esse mesmo tópico, antes que o Rogério conclua, tem um ponto aqui que Davi, quando ele foi ali pegar suas pedras, né, 5 pedras lisas, diz assim aqui um comentário, né, que ele foi pegar no ribeiro. E no ribeiro tem um significativo que ele colocou, que é símbolo do Espírito Santo. Neste lugar, irmãos, não se podia mergulhar, não se podia entrar nesse lugar para se mergulhar. Então, para pegar essas pedras, Davi teve que se ajoelhar e se encurvar. Aí vem um comentário que é muito forte, que diz assim, olha, que quando você vai para alguma guerra, quando você se levanta da tua cama, para você entender, ir para o seu trabalho, ir para algum lugar, e resolver alguma coisa, ele diz assim, ó, que você tem que se prostrar. Antes de você entrar na guerra, se proste, ore, jejue, se consagre, para que quando você for para essa guerra, você esteja revestido da palavra do Senhor e da presença dele. Então isso é a coisa mais linda. Antes de Davi, ele ir para a guerra, ele se prostou. Ele ali se encurvou diante de todos aqueles problemas, e ali é uma simbologia que a gente coloca aqui agora para vocês hoje, que antes de você se enfrentar a alguma coisa, ore, dobre seu joelho, busque ao Senhor, que eu tenho certeza que você se dobrando, se curvando, há um levantamento do exército gigante aí para ir junto com você combater todo o mal. Amém? Rogério, cumprimenta. Amém. Vou pegar só um ponto aqui desse 3.1, que vai nos dizer: coragem não significa enfrentar cegamente os desafios. Fé não é sinônimo de ignorância, consciência, mas com fé e coragem, pois Deus é pelos seus. Gosto de Romanos 8,31, que vai dizer: que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí vai dizer: Golias é um desenho de Satanás, que nos afronta todos os dias. Assim como Davi, precisamos ter coragem e fé para encararmos os gigantes que surgirem para afrontar o exército de Deus, do Deus vivo. Eu gosto de comparar um pouquinho com o corredor de atletismo ali, com um obstáculo. É uma corrida, é ele sozinho, com vários obstáculos. Eu gosto de pensar que a nossa fé é o impulso do atleta para saltar os obstáculos. Se você pegar ver a história, Davi, ele sobe em cima do gigante. A fé proporcionou que ele assim o fizesse, para que mostrar para todo aquele exército que
A fé que Davi tinha fez com que o Deus Todo-Poderoso agisse em seu favor. E ali naquele momento, o exército, ele se enche de coragem. Se você continuar lendo a história, os homens, eles se animam. Eles pegam logo as suas espadas e agora eles vão para cima de quem? Dos filisteus, que ficaram sem o gigante. Porque eles estavam olhando o gigante. Quando o gigante caiu, era um outro exército igual eles. Glória a Deus. Vamos lá para o 3.2. Gostaria que a Adele leia esse ponto, por gentileza. Davi venceu, pois teve atitude. Davi é um exemplo notável de como devemos agir diante dos gigantes que aparecem em nossas vidas. Glória a Deus. Irmão, esse tópico aqui ele é bem significante, que diz assim, né? Que a gente já falou aqui nessas lições. Davi, ele não olhou o tamanho do gigante. Davi, ele olhou o tamanho do seu Deus. São palavras que são fáceis para você entender. Mas quando a gente se coloca no lugar, quando eu estou nessa situação, será que eu, Lucas, tenho me colocado como o maior problema da minha vida está acontecendo? Eu tenho comparado o tamanho do meu Deus? As suas maiores dificuldades estão acontecendo na sua vida, que você acha que você não tem mais solução. Você já comparou o tamanho do seu Deus? Porque em tudo que surgir, sobre a sua vida, Deus sempre vai ser o maior. Então, quando você começa a ter essa confiança, a estrutura, eu sempre falo isso. A minha família, algumas pessoas falam que sempre é estrutura, né? Mas como se fosse uma laje em cima de outra laje. A minha maior estrutura é a que está embaixo, que vem a sustentar de cima. Então, assim, a minha estrutura de baixo eu tenho que fortalecer mais ela, né, Rogério? Eu tenho que fazer o alicerce muito melhor, porque de cima são colunas que são complementos, mas embaixo, o material que eu tenho que usar tem que ser mais firme, porque tudo que vir sobre si, em cima dela, eu vou ter força ali, porque ela vai estar bem estruturada. Não é isso? Então, assim, o que acontece, irmão? Na nossa vida, a nossa família é estrutura, mas em cima que é a nossa rocha, que é o Senhor, nosso Deus. Então, assim, por tudo que vem aumentando na minha vida, não vai desabar, porque a minha estrutura é Deus. Então, Davi, ele construiu a sua vida, tudo nas suas confianças em cima da rocha, que pode vir o que vier, aquela rocha jamais será abalada, a sua estrutura jamais será danificada ou irá cair, porque a estrutura é Deus. Então, assim, que nós devemos colocar isso no nosso coração, a estrutura que eu tenho é Deus. Ainda que o vento venha, ainda que a tempestade venha, ainda que as dificuldades venham, a minha estrutura sempre é a maior, que é Deus. Então, assim, se a sua estrutura é Deus, você vai vencer tudo o que colocar diante da tua vida. Tudo. Você nunca vai falar assim, não, eu perdi. Não, você sempre vai ser o vencedor, sempre. Se você está com Deus, você vai ser sempre o vencedor. Então, irmãos, que você venha entender isso, amém? Vamos passar para o próximo aí, 3.3, que diz assim, ó, Davi venceu porque confiava em Deus. O Rogério pode concluir esse ponto? Vou ler só um parágrafo aqui, que diz assim, entretanto, aquela batalha não era de Davi, mas sim do Senhor. Foi isso que Davi disse quando estava indo para a batalha diante de Golias. Amém? Então, Davi, ele não chegou naquele cenário com o pensamento de lucrar e nem de ser bem visto por aqueles que ali estavam. Muito menos de chamar a atenção de seus irmãos. Muito menos de chamar a atenção de qualquer um que ali estava, até mesmo do exército. Porque Davi, a única intenção dele era servir a Deus, andar servindo a Deus. Então, no momento que ele chega ali, ele se depara com uma situação a qual ele não se sentiu
bem com aquela situação. Situação de um povo, de um exército amedrontado, e nós podemos trazer isso para os nossos dias de hoje. Vamos ver muitos crentes de cabeça baixa, triste, andando muitas vezes até sem rumo ou direção, porque perderam a confiança, perderam a esperança. Mas eu estava lendo aqui que Deus trabalha no meio do caos para nos trazer vitória. Por isso, o objetivo dessa lição é que você venha entender que o Senhor, nas suas necessidades e aflições, Ele também se faz presente. Glória a Deus. Irmãos, diante de qualquer gigante, é preciso ter a certeza que existe a esperança no caos daqueles que confiam no Senhor. O que quer dizer, irmãos, aí também? O que a gente tem que entender é que Davi, quando ele se apresentou, ele foi ali até o gigante deu risada, me mandaram uma criança, né? Me mandaram um menino para brigar comigo. Ele se sentiu ofendido, porque ele queria um guerreiro, ele queria lutar com a espada, né? E o gigante, ele chama Davi para cima dele, porque a estrutura dele era lenta, a armadura dele era muito pesada, por mais ser um gigante, eles tinham alguns defeitos. Se Davi, se fosse no corpo a corpo com ele, pelos olhos, nós estamos falando ali dos nossos olhos humanos, né? Não tinha uma mínima chance. Um murro só que eu acho que aquele gigante desse no Davi já matava ele. Só que existe estratégia sobre isso. E as pessoas vão rir de vocês. Algumas pessoas que não têm essa sabedoria não vão acreditar no potencial que você tem. Não é a sua estrutura que determina quem você é, e sim o Deus que nós seguimos, que nos faz guerreiros e vencedores das nossas vidas. Então, assim, não limite os seus problemas, não limite os seus defeitos, porque Deus, Ele vai te honrar. E quando Deus, você começa a ter a estrutura que é em cima dele, pode vir gigante o que vier gigante, irmãos. Uma pedra derrotar um gigante, né? Há muitos contextos em cima disso, que não vou entrar aqui em detalhes, mas é só a mão de Deus para fazer isso, né? A conclusão dessa lição diz assim que, do menos pretensiosos, os mais arranjados estudos a respeito da vida de Davi, todos concordam que o segredo para derrotar os gigantes da vida foi sua confiança exclusiva no Deus de Israel. Então, assim, irmãos, para nós concluir essa lição, para você ser vencedor, creia no Deus que você serve, que eu tenho certeza que tudo que Ele colocou na sua vida vai ser escrito lá no livro, você foi mais do que vencedores. Amém? A irmã Adélia quer falar alguma coisa? Glória a Deus. Diácono Rogério. Amém. Fique aqui com essa palavra. Eu espero que você tenha aprendido e que o Senhor fale melhor aos vossos corações. Amém. E queremos agradecer por essa oportunidade e confiança dos nossos pastores. Se vocês ficaram com alguma dúvida, nos procurem, nossos pastores também, estaremos aí para nos ajudar, amém, irmãos? E aprender juntos, amém? Nós somos alunos que aprendem também, amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus, para nós encerramos. Pai, em nome de Jesus, que todos os gigantes que nós temos na nossa vida sejam derrotados hoje. Hoje nós pomos um fim, Senhor, nesses gigantes. E aqueles que se levantarem, se levantarão para cair, Senhor. Fortaleça cada um dos seus filhos, em nome de Jesus. Operando o Senhor, quem impedirá, Senhor. Em nome de Jesus, entre cada lar agora, Senhor, em nome do Senhor. Venha salvar, restaurar, repreender toda a enfermidade. Assim nós te louvamos, papai, e te honramos por estarmos em tua presença, aprendendo mais da tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra, essa lição ter falado comigo. Que nossos irmãos sejam abençoados em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.